Agência Laranja, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inovas Cash, o seu conteúdo de negócios além do Inovas. Eu sou a Raíssa Cavalcante, faço parte aqui do time de comunicação da GL e hoje eu tô aqui muito empolgada porque a gente vai falar de investimentos com um time de super especialistas. Eu sou uma mulher branca aqui com cabelos castanhos na altura do ombro, tô usando aqui um casaco bege e uma camisa social branca aqui. E tô muito empolgada pra gente começar logo esse episódio, porque eu tô sentindo que vai vir muita coisa boa por aí. Então vamos lá apresentar a nossa mesa redonda. Gente, muito obrigado pela participação, de estarem aqui com a gente hoje. Por favor, se apresentem aqui pra galera que tá nos escutando de casa. Bom, vou começar então. Meu nome é Natália, sou uma mulher branca de cabelos claros, na altura do ombro também. Por conta do frio aqui de São Paulo, também estou de casaco, um casaco cinza, uma blusa preta. E um prazer estar aqui com vocês. Atualmente, eu sou superintendente, estou como superintendente na região 45, Goiás, Distrito Federal, e sou youtuber há 19 anos. Então, um prazer aqui também dividir esse momento com vocês. Maravilha, bem-vinda. Olá, eu sou o Alice, youtuber há 10 anos, sou gerente geral de agência, vou fazer minha autodescrição. Eu estou utilizando hoje uma jaqueta preta sobre uma camisa branca e estou utilizando uma calça azul. Estou muito feliz por estar aqui hoje, fazendo parte dessa mesa, desse bate-papo. Tenho certeza que vamos falar sobre um assunto muito importante que é investimento. Vamos sim, bem-vindo. Obrigada. Legal, é um prazer estar aqui com vocês também, dividindo essa mesa especial, fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, olhos castanhos. Estou vestindo uma polo preta do Ion, que é o local onde eu trabalho, há 20 anos como youtuber, né? E um casaco preto, porque, como a Natália disse, está bem frio. Boa, bem-vindo. Então, vamos começar aqui, acho que a nossa discussão. Eu sou o tipo de pessoa que adoro começar discussões, conversas com dados super positivos. Então, vamos começar com um número muito bom aqui, que é de uma pesquisa do Raio-X do Investidor Brasileiro. É uma pesquisa realizada aqui pela Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, em parceria com Datafolha, que mostrou aqui que o número de brasileiros que investem em produtos financeiros deve crescer em até 4 milhões em 2025. Então, é um número muito grande, bem expressivo. Então, a gente passa de 37% para 39% da população investindo, que é um número muito bom. Então, isso significa que os clientes estão se planejando melhor aqui financeiramente e que os brasileiros estão conseguindo entender qual que é a importância aqui de se investir, de pensar no futuro. Gelber, qual que é essa importância de estar atento aqui ao cenário de investimentos? Investir no futuro talvez seja uma das coisas mais importantes que tem. Por quê? Porque quando a gente nasce, o nosso capital humano é 100%. Mas com o passar do tempo, esse capital humano ele só vai caindo, concordam? Dia após dia, essa é a natureza. E a gente precisa que o nosso capital financeiro, aquele que a gente vai acumulando ao longo de toda a vida, suba para a gente compensar o nosso capital humano que está em queda. Então, se o brasileiro está preocupado com o futuro, o número de investidor está aumentando, isso é ótimo. Porque nós temos uma questão de futuro, né? Nós temos a Previdência Social do país existe, mas para uma boa parte da população, pode não ser suficiente. Então, por isso que existe hoje os planos de previdência complementar, onde você complementa a sua renda além da Previdência Social. Então, acho que é o cerne da questão. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui na mesa, né? Falando ainda de demografia. A gente está vendo mais ou menos filhos nascerem por casal? Menos, certo? E a gente está vivendo mais ou vivendo menos? Vivendo mais, cuidando melhor da saúde, estamos vivendo mais. Então, o que está fazendo? Isso faz com que a pirâmide demográfica, né? Que assim, você tem a base da população aqui nascendo bastante gente, no meio menos, no topo menos ainda. Essa pirâmide que era assim, o que está acontecendo? Ela está se invertendo, a base está diminuindo, está nascendo menos gente, o médio da população está aqui, ainda continua, e o topo está cada vez maior, porque a gente está vivendo mais e está nascendo menos gente. Se a gente pegar a pirâmide demográfica de 2020, o topo da pirâmide, e comparar com a projeção para 2060, o topo da pirâmide de 65 anos ou mais vai triplicar. O que era próximo de 10 vai próximo de 30.
de pessoas. Então, ou seja, futuro financeiro, preocupação financeira é uma preocupação legítima e necessária de todos nós. Perfeito. Todos nós dessa mesa, todos nós da agência, todos os gerentes e principalmente os nossos clientes. Então, esse é o nosso papel como planejador financeiro, como orientador de investimento. Não só investir, mas também fazer o papel de planejador financeiro. Então, esse acho que é o primeiro item. E um segundo item não é tanto quanto se ganha, né? Mas quanto se gasta. A renda média do brasileiro hoje é cerca de R$3.000. Uma pessoa pode ser bem-sucedida financeiramente no futuro se ela se organizar bem com R$3.000, vou dar esse exemplo aqui, melhor do que uma pessoa que ganha 10 vezes mais, R$30.000. Porque se ele for organizado, se a pessoa que ganha 3 for organizada financeiramente, ela vai se dar melhor do que uma pessoa que ganha 30 e é completamente desorganizada financeiramente, né? É sobre o planejamento financeiro aqui, né? Tô fazendo um exemplo drástico, exagerado, né? Mas para contextualizar que é a questão de organização, tá? E o Itaú desenvolveu uma regra, né? Essa regra registrada do banco, que é uma regra simples, uma regra de bolso, para ver se você está no caminho certo, que é a regra do 1369, né? O que é essa regra do 1369? 1369 é assim: com 35 anos de idade, o ideal é que eu tenha 12 meses de salário, 12 meses de renda disponível. 35, põe mais 10, 45. 3 anos de salário guardado. 55, 6 anos e 65, 9 anos. Então, cada um aí dá para fazer a sua continha, quantos anos você tem, quantos anos você já tem guardado o salário. Se você ainda não tem guardado o salário, é bom começar a se preocupar, porque precisa, né? E essa é uma maneira de você se organizar financeiramente, porque, de novo, é uma questão de futuro que todos nós brasileiros, né, todo mundo precisa se preocupar, não só brasileiros, toda pessoa, porque o nosso capital humano ele vai caindo ao longo do tempo. E importante é que nós temos perfis, né, nós temos produtos para todos os perfis de investidores, né? Todo cliente Itaú tem um produto de investimento para ele, não importa do tamanho. De R$1 a R$1 milhão, nós temos produtos para eles, para todos os perfis. E é super importante, né, Gilber, que quando a gente consegue entender qual o perfil do cliente, naturalmente a gente vai conseguir entregar uma conversa mais assertiva, também mais personalizada para o nosso cliente. E o perfil, ele vem de fato para apoiar, né, nas recomendações. Eu vejo ele como meio que um mapa, um guia de recomendações. Você consegue saber o perfil do cliente: conservador, é moderado, é arrojado, e dentro desses perfis, se o cliente ele prefere mais segurança, mais proteção, se ele está mais disposto a correr riscos em detrimento aqui de ganho, né, de rendimentos, oscilações. Então, é uma forma, né, do gerente conseguir guiar aqui uma conversa com o cliente. E, além disso, acho que um ponto importante é que, além de traduzir, né, esse comportamento e ajudar na recomendação, o perfil do investidor, ele tem uma exigência legal aqui, né? Ele é previsto pela CVM, justamente também para proteger o cliente, né? E fazer com que a gente passe indicações que o cliente entenda o risco que ele está correndo, de acordo com o objetivo dele e tudo mais, né? Mas para mim, acho que, né, falando aqui a gente do perfil, e é super importante, tem um ponto antes do perfil, acho que a gente conversou, né, antes de chegar aqui nesse momento, que é o objetivo do cliente. Por que o objetivo é tão importante? Porque não adianta, né, o Alice, eu, por exemplo, tenho um perfil arrojado, mas recebi um dinheiro, quero investir, mas daqui 3 meses eu preciso comprar um imóvel. Então, o meu perfil, nesse momento, não é tão relevante quanto o meu objetivo, né, Gilber? É isso daí. O perfil é muito importante. É importante porque você precisa saber, se um ativo que eu comprei cair, o que eu faço, né? Eu compro mais? Eu fico com medo? Eu vendo tudo? Então é importante para a gente designar ali o tipo de investidor. É ótimo. Só que mais, igual você falou, Natália, o mais importante que o perfil é o objetivo. Eu posso ser um investidor totalmente arrojado, agressivo, e eu tenho que comprar uma casa, eu vou comprar uma casa o mês que vem. É isso. Não adianta nada ter um perfil agressivo, porque se eu vou usar o dinheiro
no mês seguinte, tem que ser conservador. Tem que ter liquidez, você precisa Tem que de ter liquidez. Pronto e acabou. Então, do perfil, que é uma parte importantíssima do processo, tem alguma coisa antes que é primeiro o cliente, né? Que é objetivo. Perfeito. E o objetivo conversa com a vida do cliente. O que eu estou guardando dinheiro para quê? Né? Às vezes o cliente está guardando dinheiro e não sabe para quê. É uma segurança, é um objetivo mais tangível, uma viagem, ou a compra de um imóvel, um carro, um futuro financeiro dos filhos, faculdade, segurança da família, enfim, tem vários objetivos, é importante isso. Então, primeiro, o objetivo, né? Segundo, como a gente já falou aqui, prazo. Porque se eu tenho prazo curto, não posso correr risco. Se eu tenho um prazo maior, eu posso procurar mais retornos. Depois vem o perfil de investidor, sim, né? E depois vem a recomendação, que aí nós chegamos nos produtos que a gente vai escolher, mediante essa conversa com o cliente, qual carteira a gente vai montar. Que a gente chama de carinhosamente a nossa trilha aqui de OPPR, né? Objetivo, prazo, perfil, recomendação. Boa, gostei. E pegando o gancho aí do que a Natália, né, que a Nath trouxe, mas o Gelber, o perfil do investidor vai muito além do que uma exigência regulatória, tá? Recente, a gente teve um caso na nossa agência, onde o cliente apresentava aí uma idade acima de 60 anos e o objetivo dele era um investimento com foco sucessório, ou seja, para que o recurso que ele tivesse hoje investido fosse destinado diretamente para os herdeiros ou beneficiado indicado no ato da aplicação. Então, foi muito importante, né, que ali, entre o contato, né, da gerente de relacionamento, que inclusive é a Ana Flávia, que atendeu esse cliente, né, trabalha comigo, ela consultou, né, com o especialista do Ion e conseguiu ali, né, juntamente fazer uma ponte de conexão entre um bate-papo cliente, gerente e consultor, onde teve a oportunidade de identificar a necessidade do cliente. Então, qual era a necessidade do cliente? A necessidade do cliente era uma aplicação que o valor, né, fosse destinado direto para os herdeiros. Então, nessa consultoria, foi recomendada a Previdência. Para quem não conhece, a Previdência é uma aplicação financeira, né, que você consegue ali informar no ato da contratação os herdeiros legais ou determinar uma ou outras pessoas, certo? E aí, na falta, né, do investidor, né, caso a pessoa venha a faltar, esse recurso a pessoa tem, os herdeiros legais ou os herdeiros indicados têm acesso sem que seja necessário o inventário. Então, assim, foi muito bacana essa consultoria, tá, com um especialista e gerente, aonde trouxe mais confiança para o cliente, trouxe segurança. O cliente ficou muito satisfeito, ele teve uma solução, tá? Então, assim, a gente verifica que a Previdência, ela pode ser indicada para várias idades, né? Legal, exemplo. E aí aqui a gente vê muito a essência do papel ali do gerente, né? Que é ali entender ali, identificar quais são os objetivos daquele cliente que chega na agência. E às vezes ele chega na agência e ele não sabe muito bem, ele quer uma solução. E aí o nosso papel aqui, né? O papel aqui da rede de agências é justamente fazer essa conexão e entender aqui qual que é a melhor solução para resolver a dor daquele cliente, né? É muito importante essa conexão entre gerente e especialista. Por quê? Porque a gente nota que os especialistas têm um conhecimento muito aprofundado do assunto investimento. Então, Nath, já que a gente já começou a falar um pouquinho desse assunto, Boa. traz pra gente um pouco aqui sobre como fazer essa indicação de qualidade pro Ion On Demand, como é que acontece essa relação, né, entre gerente e consultor. Ótimo. Acho que antes de entrar aqui no Ion, eu gostaria de lembrar um dos pilares do nosso segmento Uniclass, né, da nossa proposta de valor, que é o especialista em mim. Sim. Então, quando a gente fala em especialista em mim, a gente está falando em, de fato, entregar uma conversa ainda mais contextualizada. E a gente está vivendo na era da relevância. Então, quanto mais personalizado eu tiver a conversa com o cliente, mais valor ele vai ver nesse momento. Então, por isso que é tão importante, como o Alice trouxe, que o gerente, né, tenha esse hábito. E eu falo que tem 3 pilares aqui que o nosso gerente pode fazer as indicações e deve fazer essas indicações aqui para trazer essa proposta ainda de mais valor. A primeira é quando a gente fala de captação, né? Captação e prospecção. Então, cliente que está com o recurso em conta, o cliente que, quando eu estou fazendo uma conversa, eu consigo identificar que ele tem recurso na concorrência.
é um ponto. O outro é a revisão e a blindagem, né? Então, os clientes que querem diversificar. Eu tenho o meu portfólio, mas eu não estou satisfeito, né, com a minha carteira hoje. Esse é um outro cliente também que a gente pode estar indicando ali pro Ion. E o terceiro é o pilar de retenção. Muitas vezes a gente percebe os nossos clientes, né, mandando dinheiro para concorrência, sacando, às vezes vem um sinal de uma previdência que está sendo migrada, né, poxa, e então identificar através das conversas o gerente para conseguir, de fato, fazer uma indicação com mais contexto, né, Gilbert? Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje nós oferecemos produtos do Itaú e fora do Itaú. Perfeito. Então, assim, um cliente Itaú não precisa investir fora do Itaú, porque a gente distribui produtos tanto da casa quanto os melhores da concorrência. Inclusive, nós fazemos uma curadoria para saber o que a gente distribui e o que a gente não distribui. Então, já tem um filtro do Itaú aí. Segundo, são muitos produtos. São mais de 1.500 produtos de investimento. E o papel do gerente a gente não consegue substituir. A figura do gerente é importantíssima. Ele que conhece o cliente, tanto presencialmente quanto pelos meios digitais, ele está sabendo o que está acontecendo no cliente, tem uma visão completa do extrato do cliente, quanto ele gasta de cartão, se dentro do fluxo financeiro dele está sobrando, está faltando dinheiro, se é crédito, se é investimento, qual a estrutura familiar do cliente, né? Ele sabe tudo. Então, essa figura a gente jamais vai conseguir compensar, né? Por outro lado, o especialista, né, que tem uma quantidade muito grande de produtos, também ajuda o gerente, porque ele também não conseguiria se atualizar de tudo. Então, é um casamento perfeito. É uma parceria aqui, né? Isso. E assim, achei bacana o que o Gilbert trouxe, que a gente tem uma prateleira muito grande, né, de oportunidades de investimentos. E uma coisa que eu gostei muito, tá? É uma novidade que foi lançado recente, que é o cofrinho do Itaú. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma oportunidade que o cliente tem de investir ali pelo próprio aplicativo, tá? Então, ele pode colocar um recurso ali aplicado com um objetivo específico, seja para adquirir um celular, por exemplo, ou adquirir uma casa. Então, ele vai guardar valores ali até atingir seu objetivo, certo? Ou então ele guardar por guardar, simples guardar, entendeu? E assim, o mais bacana é que tem rendimento, tá? Então o rendimento é 100% do CDI e não tem carência, ele pode resgatar a qualquer momento de acordo com as suas necessidades. Eu tenho, inclusive, tá, percebido na rede de agência um aumento, né, da adesão dos clientes ao cofrinho. Inclusive, tem cliente que chega na minha mesa e fala, olha, eu tenho hoje, né, eu estou guardando um pouquinho ali no cofrinho. Então, assim, a gente vê o quanto essa ferramenta, essa novidade está sendo muito importante aí para os nossos clientes e eles estão gostando bastante. É muito legal, assim, porque às vezes é uma forma de iniciar. Quem não tem contato ali com o investimento, eu comecei pelos cofrinhos, por exemplo. Eu sou usuária de cofrinhos Itaú. Então, eu adoro, assim, eu tô me aventurando também nessa ideia de começar a aprender um pouco mais de investimentos. E o quanto é legal, assim, é rico entender que a gente tem soluções para todos os tipos de clientes. Então, você comentou agora um pouco sobre a questão dos cofrinhos, mas tem muitas soluções aqui para outros públicos, como, por exemplo, pro Uniclass, né? Que aqui a gente fala a gente tem uma prateleira de média renda, assim, muito vasta, né? Então, como é que é para você, assim, esse dia a dia na agência para falar de investimentos com os clientes do Uniclass? Olha, para falar de investimento é muito importante a gente buscar conhecer ali o perfil do cliente, buscar se conectar com os nossos clientes, né? Hoje a gente tem uma ferramenta ali que a gente preenche direto pelo aplicativo ou até mesmo na nossa rota, que é o perfil do investidor. Então a gente consegue ali naquele momento conhecer mais o nosso cliente, entender quais são as suas necessidades e objetivos, assim como os nossos parceiros já trouxeram. E aí a gente começa a falar com esse cliente mais sobre investimentos, né? Sobre a importância de se planejar financeiramente e já iniciar aqui conosco, né? Os investimentos, justamente com a parceria aí com o pessoal do On Demand. Pegando um gancho do On Demand aqui, a gente percebeu que todo cliente é um potencial investidor, né? E eu trouxe um dado que eu peguei com a Edi, até para deixar a galera aí, os youtubers, ainda mais animados e empolgados para usar o On Demand, que eles falam o seguinte, que as carteiras que direcionaram os clientes para o Ion, elas tiveram 60 vezes mais captação líquida, tiveram 5 vezes menos transferência para a concorrência e os clientes atendidos através das indicações do gerente, que é como o Gilbert falou, né, o casamento perfeito, eles
os clientes responderam a pesquisa 7 pontos percentuais de NPS a mais do que o normal. Então, de fato, aqui é uma parceria de sucesso, uma parceria que dá certo e o melhor de tudo, a gente consegue entregar para o nosso cliente uma experiência de fato relevante. É realmente uma satisfação, a gente vê aí que o público fica muito, o cliente, né, ele fica muito feliz, né, e satisfeito aí com as orientações. É isso aí. Esses são os dados e as carteiras dos clientes que passam pelo On Demand rende mais também. Ah, é? Lá. Em comparação Excelente. com aquele que não passa. Você tem aqui especialistas, você tem aqui proximidade, você tem aqui assessoria financeira gratuita. E qual que é o ponto? Eu acho que para o nosso gerente saber aqui. Nem todo cliente sabe que tem o Ion On Demand. Verdade, isso é bom. Mas lembra disso, gerente. Todo cliente Itaú tem um especialista para chamar de seu, tá? Ou é fixo ou é variável. Fixo tem os carteiras, o variável no On Demand é com a gente. Pode ligar lá e a gente atende. Agora, falando um pouco assim, a gente falou de investimentos, agora a gente tem soluções também pensadas para o Itaú, para clientes e investidores. Sim. Então, a gente tem opções de crédito, coisa muito legal que o cliente pode ali pegar aquele crédito, se ele for um investidor e tem condições especiais para ele, né? É verdade, a gente tem o crédito com garantia de investimento, que é uma solução que acho que poucos clientes conhecem. Acho que aqui fica até um convite para os nossos gerentes e gerentes gerais também fazerem a trilha que está no IOX, que foi criada agora recentemente, do crédito com garantia de investimento, porque é uma solução muito boa para um determinado público de clientes, né? Então, aquele cliente que ele tem uma carteira estruturada, por exemplo, e ele surgiu uma oportunidade de um negócio novo, ou ele precisa resolver um problema, poxa, a gente pode oferecer esse crédito com garantia de investimento, o dinheiro dele fica rendendo, as taxas são menores, ele tem uma carência super bacana aqui para começar a pagar, ele não se descapitaliza, que é o melhor, né? Sim. Porque levou um tempo para ele, né, juntar todo aquele recurso, e a gente consegue entregar uma solução que para ele faça sentido nesse momento. Acho que é um produto que é bom, ele traz um valor aqui para o cliente, a gente precisa falar mais sobre o crédito com garantia de investimento no dia a dia. E a gente, investimento, né, a gente brinca, tem uma racionalidade do investimento, mas tem que fazer sentido para o cliente. Às vezes, o exemplo que você citou, Natália, ele tem uma carteira toda estruturada e precisa de um crédito rápido. É isso. Para algo de curto prazo. Então, tem que fazer sentido. Às vezes o cliente tem fluxo financeiro e fala, não, se eu gastar esse dinheiro, eu não vou conseguir repor. É isso. Eu prefiro ter uma parcela depois. Se fez sentido para ele, está dentro do que faz sentido para ele, é o que importa. A gente precisa entender a necessidade e precisa fazer a nossa parte de comunicar tudo aquilo que a gente tem aqui de soluções. Exatamente. Né? Então, acho que é uma estratégia boa aqui para quando a gente fala do cliente não se descapitalizar. Né? Aqui a gente volta pro gerente. Isso, olha, isso que eu iria falar. Como eu sou da rede de agência física, então eu estou ali em contato diretamente com o cliente. Eu vou falar uma passagem minha de quando eu era gerente Uniclass. Eu tive uma oportunidade de atender um cliente e o cliente buscava resgate do seu investimento para quitar um imóvel que ele estava comprando. Esse imóvel, ele não se encaixava no critério do crédito imobiliário, tá? Então, qual foi ali naquele momento a conversa que eu tive com ele? Eu falei assim, olha, eu acredito que não seja a melhor escolha você resgatar seu investimento. A gente sabe que talvez esse recurso aqui, hoje, que você tem, demorou lá 10, 15 anos para você acumular. Então, assim, a gente tem uma sugestão que é atrativa, como a Nath diz, que assim, é uma taxa de juro mais em conta, que é o crédito pessoal com garantia de investimento, onde o seu recurso continua aplicado, ele continua rendendo e você pode utilizar o recurso da forma como você quiser, seja para pagar esse imóvel. E o mais bacana, carência para pagamento e você pode pagar de forma parcelada, tá? Então, assim, o seu recurso ele vai manter ali aplicado, ele vai manter ali o rendimento. Eu lembro muito bem desse caso, por quê? Porque o cliente ele ficou muito feliz, tá? Ele terminou de fazer o pagamento do crédito, o recurso ficou ali investido, rendendo, e assim, ele trouxe para mim, Alice, essa parcela que eu fiz se encaixou dentro do meu orçamento. Se de repente eu tivesse tirado o meu recurso da aplicação financeira, eu não teria hoje acumulado novamente. Perfeito. Que caso bacana, né?
E aí vocês estão vendo super conectados. Essa mesa aqui é maravilhosa. Vocês trouxeram 2 casos maravilhosos de crédito para A vida é como ela é, vida né? é pouco. viu? Maravilhoso. Isso aí. E aí a gente volta aqui nessa questão. A gente não vende produtos pro Não. cliente. A gente vende soluções para as necessidades. Sim. Por isso a importância de estar sempre aqui atualizado com o que está acontecendo no mercado, sempre conectado aqui com o Inovas, que é aqui a ferramenta aqui que o cliente ou que o gerente tem para estar ali em contato com as novidades aqui que acontece no nosso negócio. E também aqui com o Inovas Cast, né? Porque essa mesa aqui é onde a gente tem profundidade. Já fazendo meu jabá, obviamente, né? Aproveitar É isso aí, aqui. aproveita. Conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. E aí a gente tá chegando numa parte muito bacana aqui, que eu gosto muito, que é o bloco na prática. Então aqui a ideia é que vocês falem um pouco em uma dica assim que cabe num post-it de tudo isso que a gente conversou até agora. Qual seria a dica que vocês dariam pro gerente que tá aqui nos escutando? O que ele precisa sair daqui anotado assim no coração e guardar? Boa. Eu vou começar então. Então, Pode na começar. prática, para mim, acho que conhecimento é poder. Bom. Então, busque ampliar seu repertório. Como você falou, a gente tem o Inovas, mas a gente tem muitas coisas legais. Toda quinta-feira tem o call de investimentos para deixar o nosso gerente mais preparado para falar sobre o tema. A gente tem as consultorias, que eu acho uma ótima forma de aprender, o gerente participar junto ali Sim. para ampliar esse repertório. Live do cenário econômico, Inovas Casts, enfim, então tem muito conteúdo. Então, minha dica é: cuide do seu autodesenvolvimento, busque ampliar seu repertório para você ter conversas cada vez mais de contexto com o nosso cliente e para que você, né, se torne um profissional cada vez melhor também. Boa. Eu tenho uma que assim, me marca muito, né? Que não vendemos produtos, tá? Vendemos soluções personalizadas. Então, esse é o meu recado, né? Para os YouTubers que estão aí nos assistindo. Procure conhecer seu cliente, procure conectar os nossos clientes com os nossos consultores, seja consultores de investimento, seja consultores de crédito imobiliário, os nossos diversos ecossistemas que nós temos no banco, né? Porque o nosso centro é o cliente, tá? E assim, não é porque um cliente hoje ele tem recurso aplicado que ele não vai precisar de um crédito, tá? Então, assim, que a gente faça conversas consultivas para a gente levar a melhor experiência aí para os nossos clientes. Boa. Show. E o meu é: cuide do seu futuro financeiro. É boa, essa é ótima. Faça a sua conta do 1369. Você tem 35 anos, 1 ano de renda. Tá com 25? Então já faz a conta de quanto você precisa guardar para ter 1 ano de renda com 35, né? 35, 45, 55, 65, 1, 3, 6, 9 anos de renda. Faça essa conta, cuide do seu futuro financeiro, viva com equilíbrio, viva feliz e é isso aí. E conta com a gente, né? A gente trabalha para vocês. Pois, Gilby, você sabe que você me lembrou, assim, quando eu tinha 18 anos e entrei no banco, esse conselho eu recebi de um colega que trabalhava na IG na época, e ele visitou a agência, ele falou assim: e aí, menina, já fez a Previdência? Imagina, eu nem sabia o que era Previdência, né? Falei, não, mas na hora eu fiz, foi a melhor dica que eu recebi na minha vida. E a gente tem aqui, né, benefício de previdência para os YouTubers, então vale aqui também entrar lá no YouConecta e aprofundar um pouquinho, porque vale a pena, essa dica vale ouro. A gente já tá passando a dica para os próximos, né? Isso aí. Boa, perfeito. Ótimas dicas, adorei. Foram dicas muito boas que resumem aqui o nosso papo. Então, acho que se a gente for colocar aqui, né, escuta ativa é a chave, a gente tem que estar ali para o nosso cliente, tendo ali, vendo quais são as melhores soluções para as necessidades, sempre aqui com um planejamento financeiro, né, e tendo essa ideia muito ali do gerente conectado com o nosso cliente, para que assim a gente consiga, né, ajudar esse cliente da melhor forma. É isso, gente. Muito obrigada aqui. Foi muito legal esse bate-papo aqui com vocês. Tenho certeza que os nossos YouTubers adoraram. E se você gostou aqui, fica o meu convite para você assistir os outros episódios. Temos vários episódios aqui do Inovas Cast. E meu convite para você também acessar o Inovas diariamente. Porque, como a gente já disse, conhecimento é poder. Te vejo no próximo episódio. Tchau! Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.